Bom, boa tarde novamente. Então, todas as orientações que eu já dei, esse é um projeto, na verdade, a minha escolha, a gente chama metodologia baseada em problemas. É um nome feio. Eu dei um problema para vocês. Eu dei um réu e eu disse, julguem ele. Como vocês vão julgar? Se vira. Por isso que eu montei duas equipes. Eu tenho a equipe da defesa, que está aqui à minha esquerda, e eu tenho a equipe da acusação aqui na minha direita. As duas equipes, elas se incumbiram de juntar provas, juntar elementos, juntar o que quer que fosse, ou para que esse nosso réu saia hoje culpado, ou que esse nosso réu saia hoje inocentado. Como vocês fizeram isso, só vocês sabem. Mas a gente durou um ano nesse projeto. Então, onde vocês vão observar aqui um projeto chamado júri simulado. E o nosso réu é o Lampião, que está sentado lá no fundinho, logo vai compor a nossa mesa. Mas antes de começar o projeto, todo júri precisa do quê? Jurados. Os jurados hoje, eles vão depositar o voto deles naquela caixa ali. E esse é o voto dos jurados. Verde é inocente. Vermelho é culpado. Pensando numa proposta de inclusão, que eu não sabia quem seriam os jurados. O verde é liso. O vermelho, ele é crespo. Tá, professor? Mas quem é jurado? Olhem a cadeira de vocês. Nas guardas, na direita ou na esquerda, tem um envelope. Está do ladinho da cadeira aí. São 9 envelopes. Procurem e levantem a mãozinha para mim. Entenderam por que eu coloquei alguns de lugar? Professora Lígia, dá uma olhadinha na lateral da sua cadeira. Acharam? Todos acharam? Levanta a mãozinha quem são os jurados. Preciso de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltou um? 9. Desculpa, Ana Clara. Perdão. Achou, gurias, aí no fundão? Entendeu agora? Então assim, quem vai definir? Quem vai definir a culpa ou a inocência do nosso réu ao final dos argumentos dos nossos alunos são vocês. Eu estou lavando as minhas mãos com o resultado. O resultado é vocês que vão definir. Se ele vai ser inocente, vocês vão me dizer. Se ele vai ser culpado, vocês vão me dizer. Basta o voto verde ou o voto vermelho. Que ao final do julgamento, eu passo a nossa urna, vocês depositam só o voto de vocês na urna, não precisa me dizer nada, e eu vou entregar na mão do nosso juiz. Oi? Posso me declarar que eu tenho a minha filha, que ela é... Não. Mas só tem aluno da tarde aqui, vai ser uma roubalheira. Não, mas a professora Lígia que sorteou a carta, né? Só tem aluno da tarde. Combinados, então? Então, nesse momento, a gente dá início ao projeto. Eu dou a palavra para o nosso juiz. Boa tarde a todos. Hoje estamos aqui para conduzir o julgamento de Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião. Ele possui uma lista de vários crimes, incluindo roubo, desordem, afronta à ordem pública, entre outros. Tudo isso durante seu período como líder do modo armado no Nordeste do Brasil, nas primeiras décadas do século XX. Me faça o favor de se apresentar.
Me chamo Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, rei do cangaço. Manso como cordeiro e bravo como leão. Não sou por nascer por maldade minha, mas sim pela maldade dos outros. A gente sabia que estava envolvido com coisa errada, mas nós vimos uma chance de sair de uma vida difícil. E essa chance era indo com o Lampião, porque ele parecia nos dar mais segurança e proteção. Mas vindo de uma vida difícil, quais escolhas nos sobraram? Ser cangaceiros, então leve em consideração a nossa luta pela sobrevivência. Então, daremos início aos trabalhos do tribunal. Peço que acompanhe a mesa de acusação e sua primeira testemunha. A acusação tem a palavra. Senhoras e senhores, Lampião é responsável por vários crimes violentos que trouxeram caos e medo à região. Ele liderou um bando de criminosos que aterrorizam cidades e vilarejos. Ele deve responder por seus atos. E aqui temos uma vítima que era responsável pela economia da população local e buscava proteger seus funcionários e aos cidadãos do vilarejo. Coronel, foi dito que o Lampião roubava e saqueava suas terras. Qual foram as medidas que o senhor tomou contra o Lampião e os cangaceiros que causavam caos e medo nas suas terras? Bom, eu fiz o meu máximo para proteger os funcionários e os moradores da região. Era muito difícil ter que lidar com as terras e os animais ao mesmo tempo, mas eu tentei dar o meu máximo para proteger. Mas foi muito triste saber que eu não consegui salvar a todos, mas eu tentei. Como os ataques de Lampião afetavam as produções de animais e alimentos locais da região? Como todos vocês já sabem, que o Nordeste é muito ruim de lidar com plantações e gados, mas com a ajuda dos meus todos os funcionários eu sempre consegui dar o meu melhor. Mas agora com esses ataques de Lampião era muito difícil. Então eu tive que deixar tudo de lado para proteger os moradores da região e os meus funcionários. Pode deixar a mesa. Peço que compõem a mesa os advogados de defesa. Senhoras e senhores do júri, é importante considerar o contexto em que Lampião viveu. Ele enfrentou desafios enormes naquela época, incluindo seca, pobreza e injustiças sociais. Ele pode não ser um santo, mas devemos compreender suas ações. Senhor Coronel, por que vocês coronéis coagiram a população a votar para seguir no poder e não deixar eles votarem de forma democrática? Por que vocês, coronéis, coagiram a população a votar para seguir no poder e não deixaram eles votarem de forma democrática? Responda essa pergunta. Se vocês tinham poder total, por que não ajudaram a população a fugir da fome e das secas? Tiveram que esperar a ajuda do Lampião, que vocês veem como vilão. Bom, eu ajudava, né? Mas como vocês estão contando a contrária da história, eu não entendo como que o Lampião podia ajudar estrupando crianças.
Caso contrário, a testemunha a defesa. Eu só preciso do microfone pro cara ver o que aconteceu. Da mesa ali. O que não tá funcionando, pergunta pra ela. Se compõe a mesa testemunha da defesa. Bom, sabendo que Lampião ajudou essa população do Nordeste, quando não tinha nada, ele estava à beira da morte. Você, como líder religioso, concorda com os atos do seu Lampião? Concordo. Pois ele ajudou e salvou a população dos pecadores coronéis, nos deixaram em crise. Se não fosse por eles, a gente estaria mortos hoje. Nós estaremos aqui. Como é que fala nisso aqui, cara? Eu não sei, minha vontade grossa. O senhor, como líder religioso, concorda com os atos... O senhor, como líder religioso, concorda com os atos dos coronéis? Pois eles coagiram e deixaram todos nós com fome, secas e em estado de calamidade. O senhor concorda com esses atos? Não concordo. Por exemplo, foi enviado do capeta para deixar a população em crise. E eles são os verdadeiros culpados. Sem mais perguntas. A acusação tem a palavra. Você, uma pessoa de fé, acha que o Lampião entrará no reino dos céus sem remorsos ou culpa? Acha que Deus irá perdoá-lo? Acho que sim, porque ele ajudou muitas pessoas e tirou nós das crises. Como você, padre, uma pessoa de Deus, pode defendê-lo, sabendo que seus atos contra os 10 mandamentos da igreja, assim cometendo inúmeros pecados? Como você, padre, uma pessoa de Deus, pode defendê-lo, sabendo que seus atos vão contra os 10 mandamentos da igreja, assim cometendo inúmeros pecados? Porque ele, para nós, ele foi uma pessoa de Deus, uma pessoa de fé, uma pessoa que ajudou muito a população e como cometeu o egoísmo com os pecados coronéis, alguns coronéis, né? E cometeram muitos pecados e tiraram todos os direitos da população. Que compõe a mesa a testemunha da acusação. Boa tarde a todos. Como já foi dito antes e todos devem saber, Lampião foi um criminoso procurado que liderou diversos ataques, assassinatos e estupros a sangue frio. Hoje trouxemos aqui a médica Dulce Maria, que além de ajudar as pessoas afetadas por Lampião em seus diversos atos bárbaros, também foi uma vítima do mesmo. Como foi tratar tantas pessoas feridas e traumatizadas pelas violências de Lampião? Boa tarde a todos, primeiramente. Então, respondendo a sua pergunta, foi muito difícil. Pessoas mortas, crianças e mulheres estupradas e violentadas, famílias desesperadas praticamente sem consolo nenhum, e a falta de medicamento e a falta de profissionais também dificultavam o processo para salvar a vida daqueles feridos por Lampião. Diante do juramento de Hipócrates, como foi ter de escolher, vendo tantas vítimas, crianças, mulheres, idosos e pessoas indefesas para saber quem viver ou não? Foi extremamente difícil ter que escolher entre quem viveria e quem morreria. Por mim, eu salvaria todos, claro,
Mas com tantos feridos por Lampião, isso foi impossível. Tive que quebrar meu juramento e infelizmente. Pode deixar mesmo. Com a palavra defesa. Segundo relatos, o Lampião ajudava os médicos com os medicamentos tratando os feridos. Conta a sua experiência. Não respondo essa pergunta. Houve relatos que Lampião ajudava a tratar as vítimas dos ataques dos coronéis. Pode nos contar sobre? Houve relatos que Lampião ajudava a tratar as vítimas dos ataques dos coronéis. Pode nos contar sobre? Como que ele ajudava se ele dizendo que ele estuprava, violentava e assassinava? Isso não é ajudar, isso é só violentar as pessoas. A testemunha pode deixar mesmo. Senhoras e senhores do júri, se tivéssemos outras opções, talvez nossos atos seriam diferentes. A realidade nos forçou a ser cangaceiro. Senhoras e senhores do júri, é hora de vocês decidir. Lembre-se de considerar que compõe a mesa a testemunha da defesa. Hoje estamos aqui com o pai de Camila, seu Zé, que seu Lampião ajudou ele na fome, na pobreza, enquanto os coronéis só roubavam e não ajudaram eles na fome. Conte se o seu Lampião ajudou o vilarejo. Sim, quando todos estávamos passando fome, sede, sem remédios, na seca, sem recursos. Nós estávamos assim porque o coronel veio e nos roubou tudo que nós tínhamos. Nos relate o episódio mais marcante da ajuda do Lampião em seu vilarejo. Ele chegou em nossa porta quando nós estávamos há muito tempo sem comer, sem beber. Eu e minha família, meus 12 filhos estavam sem comer, sem beber. Ele não ajudou só a nós, todos do vilarejo. Ô Luiz, improvisa. Volta a sua vida, Luiz. Com a palavra acusação. Senhor, foi dito que o Lampião combatia a fome, mas como ele combatia a fome, matando pessoas, invadindo terras, matando funcionários e afetando fazendas de muitos fazendeiros. Senhor, foi dito que o Lampião combate a fome, mas como ele combate a fome, matando pessoas, invadindo terras, matando muitos funcionários e também ele também afetou muitas terras e saqueou fazendas. Ele
Ele nos ajudou com comida e água. Nos ajudou com medicamentos, água, e porque ninguém ajudava nós. Como você pode ter apoiado o Lampião, sabendo que você ou sua família poderia ser a próxima vítima dele? Ele nos ajudou porque, enquanto na infância, ele passou por isso, muita fome, sede, doenças, e ele quis ajudar a nossa população. Pode deixar mesmo. É hora de vocês. Se tivéssemos outras opções, talvez nossas escolhas seriam diferentes. Por mim, eu tinha brigado com o coronel. Senhoras e senhores do júri, é hora de vocês decidirem. Lembre-se de considerar todas as evidências apresentadas e decidir se ele é culpado ou inocente. Portanto, agora recolherei os votos dos jurados. Só deixa a mão erguida para eu poder reconhecer todos essa pequena plateia e só coloca aqui dentro o seu voto. Ou inocente no verde ou culpado no vermelho. Combinados? Estou passando na plateia. No veredito do júri, Calma! com base no veredito do júri, Lampião é considerado culpado e dou por encerrado o nosso julgamento. Ô, gente, solte o Lampião, o rei do cangaço, o justiceiro do sertão. Pessoal, em primeiro lugar, assim, ó, parabéns pela participação de todos. Parabéns para 82, para 81. Os dois lados montaram argumentos que me surpreenderam ainda mais ainda hoje. Eu acompanhei o trabalho a todo momento, é óbvio. E quando chegou lá na finaleira, eu vi que vocês amadureceram. Tá? E foi visível isso hoje. O comprometimento de vocês foi top. Tá? A nossa diretora Andréia, em primeiro lugar, deixa eu reformular uma frase, tá? Se eu fiz esse projeto, eu não fiz sozinho. Já começa por aí. Eu não consigo fazer nada sozinho nessa escola e em nenhum outro lugar. Se eu fiz, foi porque tive apoio de professores, tive apoio da diretora. A diretora, esses dias, ela elogiou, parabéns, não sei o quê. Eu disse, eu só fiz o que eu fiz porque tu permitiu as loucuras que eu faço. Eu não faria nenhum pingo de loucura do que eu faço se ela trancasse o nariz e dissesse que não. A gente sabe que ela está operada, a gente sabe que ela está em casa, em recuperação. Ela gostaria muito de estar aqui. Eu sei que ela estava torcendo para o Lampião ser presa. Né? Então, ela tinha o voto dela, né? Então, ela gostaria de ter assistido esse julgamento e ter assistido essa sentença. Ela vai nos ver depois em vídeo, que o Diogo Consilando, a Sinara está me filmando aqui. Então ela vai receber esse vídeo com muito carinho. Tá? Eu choro. Ei, gurizada, me ajuda a cantar, tá ligado? Assim, o sexto e o sétimo vão voltar pro colégio agora.
tá? Junto com as professoras. Calma, não estou correndo ninguém. É só para a gente conseguir registrar o projeto com o pessoal do oitavo, tá? Que a gente tem, é praxe, tá? A gente tirar essas fotinhas para registrar. E eu falei hoje de manhã e vou repetir, né? Eu, professor, eu nunca tinha cadastrado projeto nenhum, né, para apresentar fora da escola. E esse ano eu dei uma loucura na minha cabeça, eu me inscrevi 4 trabalhos. Eu inscrevi 4 trabalhos para apresentar no INCIF. O INCIF é um evento científico que tem no IFSUL semana que vem, na terça-feira. E eu me inscrevi 4. Eu escrevi 3 trabalhos nos seminários e eu escrevi esse projeto do Júlio. Então, essa gurizada hoje que apresentou para vocês, que apresentou para a comunidade escolar, que enfrentou vergonha, que enfrentou medo, tremedeira, etc, 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 semana que vem eles vão apresentar de novo. Calma. Vocês só vão, eu escolhi 2 alunos, né, eles vão apresentar só para os avaliadores, não é o teatro novamente, tá? A gente vai apresentar esse projeto do Júlio Simulado lá no Sul, foi aprovado. Os 4 trabalhos que eu escrevi, os 4 foram aprovados, que bom, a banca gostou dos nossos trabalhos, e mais os trabalhos do seminário. Tá, pessoal? Muito obrigado pela participação.